Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a chegada de 35 milhões de litros de diesel russo no Brasil. O combustível já foi entregue ao Porto de Santos. Nós vamos falar agora com o economista e doutor em Relações Internacionais, o Igor Lucena, para entender melhor sobre esse novo combustível que está chegando. Boa tarde, Igor. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. Igor, são 35 milhões de litros de diesel importado da Rússia que estão chegando aí no Porto de Santos. Outras operações de importação também estão sendo articuladas. Eu gostaria de saber de você como foi essa negociação para trazer esse diesel da Rússia. Bom, Cláudia, é importante a gente dizer que a importação de produtos russos, isso deriva de uma posição política estratégica do governo brasileiro de não aderir às sanções internacionais. E isso foi uma crítica que foi muito efetiva contra o presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, houve uma visão estratégica do que estava acontecendo no planeta. Primeiro, foi a possibilidade de importação de fertilizantes. Isso foi importante para a nossa safra agrícola desse ano, levando em consideração que estamos passando por uma crise de alimentos a nível internacional. E segundo, a importação de diesel. Lembrando que a Rússia é um dos maiores produtores e também refinadores de petróleo. Isso significa que a entrada desse combustível no Brasil de maneira importada tende a fazer com que o preço do diesel possa ter alguma redução, já que o produto importado vai competir com o diesel produzido nacionalmente. Isso é uma questão econômica básica. Entretanto, é importante dizer que, como o Brasil não aderiu unilateralmente às sanções lideradas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, o Brasil se põe numa posição de entender que, apesar de discordar, claro, de uma maneira clara e inequívoca contra essa guerra, que é totalmente sem sentido do ponto de vista humanitário, o Brasil não pode prejudicar a economia nacional e os brasileiros entrando em sanções de maneira unilateral. Então, a importação desse diesel faz parte também de uma política do governo brasileiro de se manter neutro do ponto de vista econômico. Lembrando que estamos passando por uma crise internacional e que, quando fazemos uma comparação do Brasil com as outras nações do ponto de vista energético, o Brasil está numa situação privilegiada, com uma inflação decrescente e também com uma perspectiva de crescimento do PIB chegando aos 3%. A importação desse óleo diesel, que é fundamental para o transporte de cargas no Brasil, que envolve a grande maioria da produção nacional, tende a contribuir também com o movimento deflacionário na economia que já sentimos nos últimos 2 meses e deve continuar até o final do ano. Igor, para participar dessa entrevista, nós também contamos com o nosso comentarista aqui da Rede Jovem Pan News, o Miguel Daoud, e também com o nosso correspondente internacional na Europa, o Luca Bassani. Vamos começar com o Daoud, então? Pode fazer a sua pergunta, Daoud. Professor, boa tarde. A questão da importação de diesel, nós trouxemos esse navio de 35 milhões de litros, foi uma demanda, né, que o presidente Jair Bolsonaro fez junto ao governo russo, mas o Brasil hoje importa quase 2 bilhões de de litros de diesel por, né? Qual é o impacto que essa importação pode ter no custo, uma vez que ela é muito pequena em relação ao que nós precisamos? Bom, de uma maneira inicial, o que a gente vai assistir é, pelo menos, a manutenção de preços. Efetivamente, a nossa demanda é infinitamente maior do que esse primeiro pedido. Entretanto, há uma possibilidade real de escassez de diesel no Brasil, principalmente nesse período final do ano, onde a demanda interna aumenta, né, pelas proximidades de Natal, e porque as exportações brasileiras nunca tiveram tão altas, né? A exportação de minérios e produtos agrícolas continuam batendo recordes. Então, o que essa importação na prática traz é a possibilidade, pelo menos, manutenção do preço, equilibrando oferta e demanda nacional.
Agora, se a gente vê uma necessidade realmente de possibilidade de diminuição, outros navios serão necessários para fazer um choque externo. Entretanto, é importante dizer, nós estamos vivendo em um choque de política fiscal, principalmente causado pela limitação dos custos de ICMS, pela nova lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Então, esse choque externo ajuda positivamente as contas nacionais do ponto de vista deflacionário. Agora, do ponto de vista prático, o que a gente deve assistir é pelo menos a manutenção do preço. Lembrando que nos últimos 2-3 semanas, o preço do barril do petróleo vem continuando a subir. Então, na prática, isso tem um efeito positivo na economia nacional. Luca? Boa tarde, professora. Minha pergunta é relacionada exatamente a esse anúncio feito pelo OPEP+, nos últimos dias, de que vai haver uma redução na produção de 2 milhões de barris de petróleo, um acordo que que contraria a aliança estratégica entre Arábia Saudita e Estados Unidos e coloca os sauditas do lado dos russos. Como o senhor acredita que isso pode interferir as relações entre os dois países e também se essa diminuição na produção do petróleo pelos países que são grandes produtores pode ter um efeito nos preços do Brasil diretamente nesses primeiros dias? Bom, não há dúvida de que essa decisão dos sauditas e da OPEP+, é realmente um revés contra o presidente Joe Biden. Lembrando que a gente está passando também por um período de eleições de midterm nos Estados Unidos, então isso também vai servir de leverage para os membros da OPEP+, para negociar outros acordos do seu interesse, principalmente na área de defesa com o presidente Joe Biden. Não há dúvida de que isso não foi uma mera coincidência. Há uma visão clara de interferência do ponto de vista geopolítico nas eleições americanas. Agora, do ponto de vista de Brasil, esse efeito será negativo, sim. A diminuição do corte de produção nacional vai efetivamente aumentar o preço do barril de petróleo a nível global, e isso deve fazer com que a Petrobras, mais cedo ou mais tarde, tenha que reajustar os preços dos combustíveis no país para continuar com a sua política de paridade de preços. Agora, a possibilidade de reversão dessa política, sim, há uma possibilidade de reversão dessa política. Entretanto, o que a OPEP+, também analisa do ponto de vista de ganhos é uma conta muito simples. Eles analisam que a guerra na Ucrânia vai diminuir a produção industrial europeia como um todo, por causa da diminuição de gás russo e principalmente dos supostos atentados que explodiram o Nord Stream 1. Isso vai diminuir a demanda de petróleo no continente europeu. A própria China também vem diminuindo o uso e o consumo de petróleo por estar passando por um momento de readequação econômica, principalmente por uma questão de diminuição de crédito nacional e readequação do setor imobiliário. E os Estados Unidos, obviamente, com a inflação mais alta e também num período eleitoral, tende a ter um crescimento menor em 2023. Então, o objetivo dos países membros da OPEP é muito simples: não perder receita, não entrar de uma maneira tão abrupta nessa crise. Então, eles devem fazer esse aumento, essa diminuição na produção de barris de petróleo, fazendo com que a cotação suba e que diminua o impacto da crise econômica nos seus próprios países, fazendo a cotação ficar mais alta. O Brasil deve, infelizmente, reajustar o preço da gasolina e do diesel aqui no país. Entretanto, eu não vejo isso no curto prazo. Esses reajustes devem começar a pesar no bolso do brasileiro, pelo menos no finalzinho desse ano. Ainda falando aí do combustível, qual o diferencial aí desse combustível russo para o que a gente já tem aqui no Brasil, Igor? Do ponto de vista prático do que a gente tem no Brasil, é um combustível que tem uma capacidade de produção mais efetiva. É importante dizer que as nossas usinas de refinaria são usinas ainda bastante antigas, não houve grandes reajustes, investimentos na parte de refino de petróleo. Então, esse produto vai ser demandado de uma maneira muito mais rápida. Agora, é importante dizer que a sua quantidade de diesel é insuficiente para cobrir todas as necessidades do país durante esse período. Lembrando que
dado a a situação econômica do país, com crescimento próximo a 3% e o índice de desemprego caindo, a demanda de diesel deve ser crescente pelo menos até o final do ano. Então, o que eu posso falar de maneira prática é bem-vindo a entrada desse navio com diesel, desses navios com diesel, mas a gente vai precisar de muito mais. Então, o que pode acontecer a partir de agora é o Brasil intensificar suas relações com a Rússia desse ponto de vista de petróleo e seus derivados para o nosso continente. E isso deve ocorrer do ponto de vista geopolítico por um motivo muito simples. As outras sanções que a União Europeia e os Estados Unidos vão incorrer na Rússia nos próximos meses devem ser ainda mais pesadas, ou seja, a Rússia também vai procurar outros parceiros que não só a China para vender os seus produtos. Lembrando que a China basicamente já usou toda a sua capacidade econômica para suportar a ajuda financeira à Rússia, então não há muito mais o que ela fazer. Então a proximidade da Rússia com a Índia, o Brasil e a África do Sul, principalmente os países do BRICS, vai ser ainda maior no final desse ano e também em 2023, levando em consideração que esse conflito na Ucrânia não tem previsão para terminar e deve se intensificar, pelo menos, a partir dessa anexação das 4 regiões do leste. Sua pergunta agora, Daúde. Professor, eu queria aproveitar aqui a presença do nosso grande mestre, Luca Bassani, que faz uma cobertura internacional fantástica. E a minha pergunta ela é mais prospectiva, né? Onde nós vamos parar com essa realidade? Hoje o Luca trouxe uma explosão na ponte, né, na principal ligação com a Crimeia, que enfraquece muitos russos. Os russos estão se enfraquecendo cada vez mais, né, a Ucrânia vem ganhando espaço. Há uma tentativa de mudar, né, essa política da Rússia, ou tirar o presidente russo, porque o mundo não vai suportar mais. O barril do petróleo já chegou a $100, né? Aqui no Brasil já está ali na casa dos $100, os preços que a Petrobras pratica já estão defasados, e a gente vive um momento da Europa no inverno. Como é que nós vamos fazer? O senhor vê uma solução, né, imediata ou a tempo hábil de nós estabelecermos esses canais normais de preços e de produtos? Bom, não é uma resposta muito simples. Agora, o que a gente assiste hoje, na prática, é uma questão intensiva do conflito. O que eu vejo hoje é uma quarta estratégia dos russos, né? Eles não conseguiram fazer aquela blitzkrieg de tomar a Ucrânia inicialmente, não conseguiram tomar o sul, inclusive a região de Odessa, na região portuária da Ucrânia, e agora eles tentam, de fato, tentar compensar suas perdas militares, principalmente na área de exército, o que, de fato, também foi negativo. Então, essa anexação desses territórios torna a situação ainda mais complexa. Etapa que é como se fosse mais difícil até a gente ver uma solução. E o que é essa dificuldade? A Ucrânia vai intensificar o seu apoio financeiro recebida da Europa e dos Estados Unidos. Eles vão tentar retomar as regiões anexadas, e essa retomada pode forçar o presidente Vladimir Putin a usar armas químicas, biológicas e até mesmo fazer o que a gente chama de demonstração de arma nuclear, ou seja, utilizar alguma ilha remota, alguma região totalmente desértica e utilizar uma arma nuclear para provar que está disposto a utilizá-la. Isso é extremamente radical, não há dúvida sobre isso. Agora, quando a gente olha do ponto de vista russo, a situação do presidente Vladimir Putin é muito mais complexa. Quando uma nação entra dentro de um conflito, o seu líder também é incumbido das suas responsabilidades. Lembrando, Margaret Thatcher estava num momento muito difícil politicamente na época da Guerra das Malvinas. Ela entrou na guerra, ganhou a guerra e subiu sua popularidade. Agora, se ela tivesse perdido a guerra, ela provavelmente teria saído do governo. A situação do Putin é ainda mais radical. O presidente Putin iniciou essa guerra contra, inclusive, grande parte dos oligarcas, lembrando que esses oligarcas
grande parte deles foi morta, né? Assim, a gente não pode falar em assassinatos praticamente, mas foram mortos aqueles que foram contra a guerra, e outros estão sendo perseguidos dentro e fora da Rússia, e isso significa que se não houver um efetivo ganho onde a população russa e suas lideranças se mostrarem como vencedores, a sobrevivência do governo Putin e a sobrevivência do próprio presidente Vladimir Putin, do ponto de vista físico, depende do que vai acontecer com essa situação de guerra. Agora, isso é uma solução? Não. Isso é um cenário que existe hoje. O que me parece é que a única maneira da gente encontrar um meio comum e acertar a paz não depende fundamentalmente dos europeus nem dos Estados Unidos. Na minha visão, isso depende muito mais de outras forças que estão ou em cima do muro ou apoiando a Rússia, como, por exemplo, a Turquia, que é uma nação que esteve durante um momento do lado dos russos. Hoje, o presidente Erdogan já deu sinalizações diretas que o presidente Putin deve devolver as regiões anexadas e encerrar essa guerra. O primeiro-ministro Narendra Modi, até então, compra petróleo da Rússia e revende no mercado internacional, já sente que a maioria mais pobre do norte da Índia já sente os efeitos da fome, da falta de alimentos, dos problemas logísticos, e isso pode atrapalhar o seu governo. Então, na própria Índia, já há uma pressão para que eles pressionem a Rússia para o fim do conflito. E na China, o presidente Xi Jinping, até então aliado total do presidente Putin, inclusive com declarações públicas, já manda emissários procurando algum tipo de solução para encerrar esse conflito. Lembrando que a China passa hoje por um momento complicado na sua política econômica, uma crise imobiliária bastante séria, e hoje ela faz o suporte econômico da Rússia. A partir do momento que o presidente Putin cruze essa linha de uso de armas químicas, biológicas ou até nucleares, a possibilidade dele perder completamente o apoio dos indianos e dos chineses pode forçá-lo a, de fato, entrar num acordo de paz. Então, o que eu acredito é que essas outras potências internacionais vão ter um papel fundamental no fim desse conflito. Agora, isso vai ser agora, nos próximos meses? Acho muito improvável. Acredito que vamos continuar assistindo a um grande problema nos preços de commodities, um aumento no barril do petróleo, em outras commodities, e os ucranianos tentando retomar seus territórios, inclusive com ataques, como nós vimos na Rússia, contra líderes russos e também insurgentes dentro daquela região. Luca Bassani, a sua pergunta agora. Pois é, professor, mais uma pergunta relacionada à questão da dependência europeia das commodities energéticas russas. Nós sabemos que essa dependência foi criada nos últimos 30 anos e para esse inverno a situação é bastante complicada, mas os líderes europeus, para tentar confortar a população, falam sobre a transição energética e até 2035, 2040, com as matrizes renováveis de energia, a Europa estaria aí livre da Rússia. Até que ponto o senhor acredita que isso é possível de ser feito na próxima década e quais as alternativas que tem na mão neste momento? Nós sabemos que o chanceler Scholz se encontrou com os líderes dos Emirados Árabes, muitos têm ido ao norte da África falar com a Argélia, com Líbia, com outros países aí produtores de gás e petróleo. Quais seriam as alternativas para o curto prazo e também considerando esse aspecto da transição energética no longo prazo? Bom, do ponto de vista de transição energética, o longo prazo não salva o inverno dos franceses, dos alemães, né? De fato, essa é uma situação complexa. Fundos de investimento, principalmente da União Europeia, vão ser incentivados para essa transição. Mas, como você mesmo disse, isso vai demorar 10 anos, isso não resolve o problema agora. Essa transição vai ocorrer e vai ser intensificada. Agora, do ponto de vista de curto prazo, o que nós vamos assistir vai ser religamento de usinas nucleares. As usinas atômicas entraram dentro do rol de energias verdes do ponto de vista da União Europeia, algo que era inicialmente muito criticado e tinha sido retirada, vem sendo visto com bons olhos, apesar dos problemas de acidentes. É uma energia que é limpa, o seu maior problema são os resíduos da produção atômica, não a sua produção em si.
E no curto prazo, a gente vai assistir usinas de carvão, usinas com capacidade de poluentes muito grandes sendo religadas. A possibilidade de venda de gás do norte da Europa, passando pela Espanha, indo pela França, e inclusive atravessando os Pirineus, que era impensável do ponto de vista de ambientalistas, agora vai se tornar uma realidade. Os africanos sabem que tem muito que ganhar com essa mudança energética, e a própria Alemanha passa a construir de maneira quase imediata os terminais de gaseificação, que eles não têm nenhum, para a transformação e a possibilidade de retirada do gás da África de uma maneira o mais rápido possível. Claro, a gente está numa situação complexa, isso vai impedir o crescimento europeu, pelo menos nesse ano e no ano que vem. Entretanto, o que nós vamos assistir vai ser uma capacidade de religar novas fontes com o continente africano de uma maneira mais rápida no curto prazo. Essa é a maneira mais óbvia e lógica, e também do Oriente Médio para gás e petróleo. O que a gente assiste é os europeus não confiam mais nos russos. Entretanto, isso não significa que a economia vai prevalecer nesse momento. Vai ser um ano muito difícil para a União Europeia, o ano que vem também, mas existem recursos financeiros, não há dúvida, existe a capacidade, e nesse quesito a União Europeia está unida. Eles precisam resolver não só a sua transição energética do ponto de vista da economia verde, mas a sua substituição energética para agora. Então, custos mais altos serão necessários. Hoje em dia, já há acordos do gás produzido no Canadá ser transportado em navios para a União Europeia, com custos 3, 4 vezes maiores, mas para que a União Europeia não fique sem gás natural e petróleo durante esse período. Então, nesse curto prazo, abastecer a Europa, não importa os custos, e a partir daí criar outros fornecedores no Oriente Médio e África, até que essa transição de 10, 15 anos efetivamente possa ocorrer. Esse basicamente é o plano da presidente Ursula von der Leyen. Igor, mudando um pouquinho o foco agora, na viagem do presidente Bolsonaro à Rússia em fevereiro, poucos dias antes da guerra começar, Vladimir Putin, a conversa com ele foi sobre fertilizantes e produtos agrícolas, né? Como estão essas negociações? Eu acredito que essas conversas devem ter uma intensificação. O presidente Putin precisa encontrar novos mercados consumidores, e dentro daqueles players que não estão entrando dentro do processo de sanções lideradas pelos Estados Unidos e a União Europeia. Então, acredito que, do ponto de vista do Brasil, que precisa de fertilizantes e agora precisa de derivados de petróleo, a nossa relação com o Brasil e a Rússia deve se intensificar dentro desse contexto. Lembrando, o Brasil é e continua sendo um crítico da invasão russa, um país que, de fato, nas Nações Unidas e no Conselho de Segurança da ONU, criticou e mostrou que está contra a continuidade desse conflito. Entretanto, o Brasil tem sua necessidade econômica, nós não temos uma moeda internacional como o dólar ou o euro, nós não temos uma capacidade muito grande de articulação internacional a ponto de resolver de uma maneira muito rápida as nossas necessidades de insumos. Então, não há dúvida que, do ponto de vista pragmático, a importação de derivados de petróleo da Rússia, nesse momento de crise inflacionária no mundo inteiro, principalmente de fertilizantes, para continuarmos a nossa produção agrícola, que é, de fato, o mantenedor da nossa balança comercial, e também está sendo a grande parte do PIB que está puxando o crescimento do Brasil em 2022, e isso tem que sim que ser mantido. Daúde, pode fazer a sua pergunta. Professor, essa questão dos fertilizantes ela é muito importante para o Brasil, porque o Brasil é um grande produtor da agropecuária. O que se observa é que temos o fertilizante, mas o custo está muito alto, né? Há uma possibilidade de nós termos um entendimento com a Rússia, de termos um fertilizante mais adequado à nossa realidade de custo?
Acredito que esse problema de custos não é algo crível nem factível nesse exato momento. Os preços de fertilizantes e também de outros produtos importados vão continuar em patamares ainda complicados para o Brasil, por dois motivos simples. O primeiro são os custos de transporte. Dentro do mercado de transporte internacional, custos extremamente elevados, principalmente por causa da China. E por quê? Porque a China ainda está com várias cidades em lockdowns, você ainda tem grandes empresas de transporte que estão presas em portos chineses sem conseguir se movimentar, ainda efeito da política de zero Covid criada pelo presidente Xi Jinping. Então esse é um primeiro fator. O segundo fator é os produtos químicos e também toda a cadeia de insumos da produção de fertilizantes triplicaram seus preços nos últimos 12 meses. Então, a própria produção de fertilizantes na Rússia está sendo pressionada. Lembrando que não só o Brasil, mas outras nações do Sudeste Asiático e também a Índia está sendo abastecida com fertilizantes da Rússia. Então, o que acontece é que não só o Brasil, mas outras nações estão na mesma situação que a nossa. Lembrando que o Brasil hoje não tem problemas de alimentação, nós somos um grande produtor. Agora, ano que vem haverá quase que com certeza uma crise alimentar, pois outras nações não estão conseguindo fertilizantes e não estão conseguindo fazer produções agrícolas a contento. Então, o que deve ocorrer é que esse preço de fertilizantes não só deve encarecer neste ano, mas pode continuar em alta em 2023. E os preços dos produtos derivados, toda a produção agrícola também vai aumentar por causa dessa escassez de alimentos e de transportes no ano que vem. Luca, mais uma pergunta. Bom, professor, você disse sobre a possibilidade da Rússia intensificar a utilização ou até mesmo iniciar a utilização de armas químicas, biológicas, até mesmo fazer um teste nuclear para mostrar sua força caso a Ucrânia tente recuperar tais territórios. Qual tipo de ponderação ou análise de danos o presidente Putin faz neste momento, exatamente considerando que ele pode perder apoios importantes, como o senhor mencionou, da Índia e da China, pelo uso de tais armamentos? Qual deve ser a balança e a principal motivo que vai nortear essa decisão, que muito tem se falado aqui na Europa sobre a possibilidade também da utilização de armas nucleares nessas regiões que agora são consideradas pelo Kremlin como Rússia, né? Exatamente. Como essas regiões são anexadas pelo Kremlin e agora são consideradas parte da Federação Russa, acredito que o presidente Putin deve fazer o que a gente chama de linha vermelha. Caso ele enxergue que, do ponto de vista militar, do ponto de vista de exército, ele possa correr o risco eminente de que parte dessas regiões, ou alguma delas, volte a ficar totalmente comandada pelo exército ucraniano, ou seja, a anexação se torne, o processo de anexação seja revertido por parte da Ucrânia, talvez esse seja chamado a linha vermelha, que o presidente Putin se sentirá obrigado a utilizar armas de destruição em massa ou mais pesadas para colocar uma demonstração de força. Um ponto fundamental é o exército russo, que todos nós esperávamos que fosse uma capacidade muito grande, não era. Então, não só ele não conseguiu avançar, mas como ele vem recebendo muitas baixas durante esse período. E, claro, isso está ocorrendo porque o exército ucraniano recebe equipamentos, armas e tecnologia de ponta dos Estados Unidos, da própria Turquia e da União Europeia. Então, o que a gente assiste é uma situação agora de linhas vermelhas e que, se os ucranianos conseguirem retomar parte ou totalmente esses territórios, talvez o presidente Putin se sinta obrigado a fazer uma grande demonstração de força. Mas, do ponto de vista de política internacional e de defesa, a gente chama isso de point of no return. Uma vez utilizadas essas armas, a situação internacional muda de uma maneira rápida e o presidente Putin não vai poder voltar atrás. Então, até o seu próprio uso é um risco muito grande, até a sua própria sobrevivência do ponto de vista político.
Nós conversamos com o economista e doutor em Relações Internacionais, o Igor Lucena, nesta tarde de sábado, aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua entrevista. Uma boa tarde. Muito obrigado a todos e até a próxima. Agradeço também a participação do nosso correspondente Luca Bassani e o Daúde, que continua com a gente até o final aqui do Headline News.